Você sempre quis aprender a desenhar, mas sente que seu nível já foi ou é igual a esse. Essa é a situação mais normal de todas, e não é falta de habilidade ou dom, é o desenvolvimento que está acontecendo aos poucos, até você chegar nesse nível. Eu sou o ARP e hoje eu vou te ensinar 7 técnicas para você evoluir no seu desenho. E como referência eu vou utilizar o Zenitsu para te ensinar. Se inscreva no canal e deixa o like. Como se fosse o suquinho. Ei, Zenitsu! Morra! Respiração do relâmpago. Primeira forma. Reikiriki-sen. Bom, começando com o esboço, sempre que for fazer algum desenho, se você está iniciando na arte, faça linhas e círculos. Nunca comece fazendo o personagem direto. Eu, como por exemplo, utilizo linhas e círculos até hoje, porque isso me ajuda a acertar e até a melhorar o traço da minha referência. Lembrando sempre de manter a leveza na mão na hora de fazer o personagem, porque, além de deixar o desenho limpo, você não vai jogar o desenho fora depois de apagar inúmeras vezes traços agressivos na sua arte. Eu sei que tem a solução de passar limpo, porém, essa dica ajuda muito você a ter cuidado e precisão na hora de fazer o esboço. Tiro como exemplo essa referência. Eu fiz um esboço limpo e não precisei passar para outra folha. Em relação à line art, eu só utilizo depois de usar o lápis de cor. Eu faço a line com lápis de cor preto, no olho, na boca, no nariz e em locais escuros. E nas partes claras, como no rosto e no cabelo do Zenitsu, eu utilizo marrom. Eu não uso caneta preta no desenho todo. Isso porque, para desenho semi-realista, não é bom utilizar a caneta preta. Isso tira o realismo do desenho. Mas claro, não tem problema em utilizar a line art no seu desenho. Vai de acordo com o gosto de cada um. E quando for contornar o seu desenho, utilize de preferência uma caneta de ponta fina. Agora na parte da pele há uma série de fatores, e começando primeiro com a técnica de degradê. Eu começo do escuro para o mais claro. Na parte escura eu coloco o peso na mão e na parte clara eu vou diminuindo o peso da mão, deixando leve. E aí eu vou alternando entre força e leveza, obtendo esse resultado. E também nas cores precisamos identificar os tons claros e escuros, referentes à imagem. E com isso começamos a pintura, e na parte da iluminação é importante deixar esse espaço em branco, para depois virmos com a luz, que seria no caso o reflexo do raio. É semelhante ao degradê, porém é um pouco mais complexo. Como vimos, no degradê usamos o controle da mão entre leve e forte, mas no cabelo fazemos fio por fio, e também temos que acompanhar a forma do cabelo, lembrando também de controlar o peso e a leveza da mão. Aprendendo isso você vai obter esse resultado. E por fim, no cabelo temos fios definidos, que seriam esses daqui. Bom, e essa parte é fácil. Depois do processo de pintura do cabelo, faça uma line art com lápis de cor de acordo com a cor do cabelo. No meu caso, como o cabelo do Zenitsu é amarelo, eu utilizo marrom para fazer esses fios definidos, dando um aspecto realista no desenho. Na pintura de roupa, envolve a técnica do degradê também, porém, não precisa ter tanta precisão no controle, por muitas das vezes utilizar a força e um pouco de leveza também. Aqui na roupa eu tive que voltar para reforçar a cor de novo, porque acabou ficando fraco. E vai acontecer muito de você voltar para reforçar as cores da pintura. E uma dica importante, tenha essa visão de observar a sua arte, se a cor ficou fraca ou não, até atingir a pintura certa do seu desenho. Agora no fundo seria bom utilizar marcadores, mas no meu caso eu utilizo lápis de cor mesmo. E quando for pintar o fundo, lembre-se de não deixar nenhum ponto branco no desenho, deixe o mais realista possível. E uma dica importante, o fundo tem que combinar com o personagem. Aqui o Zenitsu ativou a respiração do trovão, eu acho que é isso. E na ativação surge raios, mudando totalmente a cor do ambiente. Aquela iluminação do rosto eu deixo para fazer depois que eu pintar o fundo, para mim colorir o ponto de iluminação correta. E por último, os detalhes finais. E o que eu utilizo bastante é a tinta branca e o famoso corretivo. Eu utilizei a tinta branca na parte do raio para dar aquele brilho. E por fim eu utilizei a tinta amarela para fazer esses pontos de iluminação perto do Zenitsu, para dar aquele toque final. E esse foi o resultado.